Olá pessoal, eu me chamo Wesley, eu estou aqui para te convidar a se preparar para o concurso público aí tão almejado, você que está estudando para um concurso público. Nesta videoaula eu vou estar resolvendo algumas questões, né? Quero disponibilizar aqui uma série de videoaulas neste canal, então fica aí a dica para que você possa estar acompanhando, né? E o intuito é resolver questões, resolver várias e várias questões, e assim nós vamos aprender como que a banca está cobrando, como se posicionar diante de uma determinada questão, tá? Eu não sou formado na área de direito, na verdade sou formado na área de informática, mas assim eu sou um concurseiro, né? Eu já passei em 4 concursos públicos. Atualmente eu estou desempenhando o papel de polícia judiciária aqui no meu estado, no estado do Mato Grosso do Sul. Então assim, eu quero convidar você para que possa estar se preparando, porque pessoal, vale sim muito a pena. Você que está almejando aí uma estabilidade, você que está almejando aí um concurso público, com certeza vale a pena todo o sacrifício, vale a pena estudar, vale a pena correr atrás, ficar aí um ano, né, 2 anos estudando e depois alcançar assim a carreira tão almejada, ver o seu nome lá no Diário Oficial, isso não tem preço, então vale a pena se esforçar. Então eu convido você, nessa aula nós vamos estar aprendendo sobre a lei de drogas, tá? Na verdade, vou estar dividindo em 2 videoaulas. A primeira parte, vamos estar resolvendo 50 questões e depois nós vamos estar resolvendo mais 50 questões. Com certeza, com essas 100 questões aí na lei de droga, você vai estar bem preparado, né, para responder as questões sobre essa lei na sua prova. Então, você que tem essa lei aí no seu edital, você que está preparando, convido você, né, a pausar a cada questão, tentar resolver primeiro, e assim você com certeza vai estar absorvendo, vai estar aprendendo aí um pouco mais sobre essa lei. Então vamos lá, pessoal, na tela aí a primeira questão. Questão de número 1. Considerando que Carlos, maior e capaz, compartilhe com Carla, sua parceira eventual, substâncias entorpecentes que traga consigo para uso pessoal, julgue o item que se segue. Carlos responderá pela prática de crime de oferecimento de substância entorpecente, sem prejuízo da responsabilização pela posse ilegal de droga para consumo pessoal. Bom, pessoal, essa questão está correta, é isso mesmo. Ele responderá tanto pelo oferecimento, uma vez que a parceria que é eventual, e ele vai responder também pelo posse ilegal de droga, tá? Então, responderá pela prática de crime de oferecimento de substância, que é um, e também pela posse ilegal de droga. Então, essa questão está correta, é isso mesmo, tá? Está embasada lá no artigo 33, parágrafo 3º, oferecer droga eventualmente e sem objetivo de lucro à pessoa do seu relacionamento, para juntos consumirem. É isso daí, então, questão correta. Na tela, a próxima questão, questão de número 2. A Lei 11.343, de 2006, prescrevendo medidas para prevenção do uso indevido de droga, instituiu o CISNAD. Pessoal, questão também correta. É bom levarmos este conhecimento para a nossa prova, que o CISNAD ele foi sim instituído com o intuito de integrar, organizar, coordenar as atividades relacionadas com prevenção de droga e as atividades também de repreensão, né, ao uso, ao tráfico, à produção de droga. Então essa questão está de acordo, está correta. Na tela, próxima questão, questão de número 3. No delito de tráfico de entorpecente, a pena poderá ser reduzida de 1/6 a 2/3, desde que o agente seja primário. E aí nós temos a alternativa A, B, C, D e E, né? Uma questão aí da FCC. Pessoal, então aqui esse cabeçalho da questão, onde que nos diz que o agente ele tem que ser primário, né? Para que haja essa redução de 1/6 e 2/3. É bom a gente guardar essa informação também. Então, desde que o agente seja primário,
E tem outros requisitos. De bons antecedentes, aí nós vemos que as outras alternativas não tem, né? Nós temos aqui na letra E também, a letra A e a letra E. Então, de bons antecedentes. Então, já eliminamos de cara. Opa, tem aqui também a letra C, né? De bons antecedentes. Então, a letra D, nós já vamos marcar como errada. A letra E também não pode ser, né? Então, a gente tem que guardar esses requisitos. Agente seja primário, para que haja redução de 1/6 a 2/3, e de bons antecedentes. Então, ficamos com 3 aí. E, além disso, também não se dedique às atividades criminosas. E nós vemos aqui também na letra E, não se dedique às atividades criminosas. É o terceiro requisito, presente nas 3 alternativas, ó, letra A, C e E. Então, agente seja primário, de bons antecedentes e não se dedique às atividades criminosas. Perfeito. E também o quarto requisito, e nem integre a organização criminosa. Tá? E aqui nós temos a letra E também, não integre a organização criminosa. Este é o quarto, né, e último requisito. Então, o primeiro, agente seja primário. Segundo, de bons antecedentes. Terceiro, que não se dedique às atividades criminosas. E quarto e o último requisito, e nem integre a organização criminosa. Tá? Então, quando diz aqui, desde que não tenha sido anteriormente tido conversão em penas restritivas de direito, não tem nada a ver. Então, essa questão aqui não é a letra E. Também, aqui na letra C, não integre a organização criminosa, correto? Agora, essa questão aqui de colabore voluntariamente com a investigação policial e ou processo criminal, não tem nada a ver também. Não é requisito. Então, a alternativa que nós vamos marcar, letra A. É a letra A, alternativa correta, nosso gabarito aí. Pessoal, então, para que haja a redução de 1/6 a 2/3, nós temos esses 4 requisitos. Agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas e nem integre a organização criminosa. Letra A. Na tela, a próxima questão, questão de número 4. A conduta de quem traz consigo, para uso próprio, substância tida como entorpecente é fato tipificado como crime. Perfeito, é isso mesmo. Tipificado como crime. Então, aqui, o que ele está cobrando de nós é o conhecimento que a pessoa que traz consigo para consumo, né, para uso próprio, que é o usuário, ainda assim continua sendo crime. É tipificado como crime, então a questão está correta. Uma questão mais fácil aí, né? Na tela, a próxima questão, questão de número 5. Não há óbice legal a substituição de pena privativa de liberdade por restritiva de direitos aos condenados por crimes de tráfico de entorpecente. E aí, pessoal? Certo ou errado essa questão? Bom, pessoal, essa questão também está correta. É isso mesmo. Na verdade, existia sim uma previsão de proibição no texto da lei. No entanto, ela foi declarada inconstitucional pelo STF. Então, não há proibição legal, correto, né? Então, hoje nós temos sim a, a, a possibilidade de substituição de pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, tá? Então, tem essa possibilidade, a questão está correta. E vale destacar que, na verdade, existia essa previsão de proibição, no entanto, não existe mais. Então, a questão está correta. Na tela, a próxima questão, questão de número 6. Em decorrência da nova política criminal adotada pela legislação de Tóxico, a conduta do usuário foi descriminalizada, porquanto, segundo o que
institui a parte geral do Código Penal, não se considera crime a conduta a qual a lei não comina pena de reclusão ou detenção. E aí, pessoal? Certo ou errada essa questão? A questão está errada. E já vou aqui também marcar o erro da questão, quando ela diz que a conduta do usuário, essa parte aqui, ó, ela foi descriminalizada. Na verdade, não foi descriminalizada, tá? Muito embora não existe a pena para o usuário, né, de reclusão e detenção, ela continua sendo crime sim, tá? Então, não houve essa descriminalização. Então, a questão está errada, não se esqueça dessa informação. Na tela, a próxima questão, questão de número 7, a questão da VUNESP, para que nós possamos marcar aí a alternativa correta. Aquele que oferece droga eventualmente e sem objetivos de lucro, a pessoa do seu relacionamento para juntos consumirem, pratica. Então nós temos a letra A, contravenção penal? Não, não é contravenção penal. Crime equiparado ao uso de droga? Não, não existe essa equiparação. Crime, mas que não está sujeito à pena privativa de liberdade. Não, também não é essa questão, porque nós não estamos falando aqui do usuário, nós estamos falando daquele que oferece, tá? Então, quando está dizendo aqui que é crime, mas que não está sujeito à pena pena privativa de liberdade, essa questão se torna errada. Conduta típica, claro que não, essa questão está errada também, a letra E, não pode ser, porque quando falar típica está dizendo que não é fato típico, que não é crime, e essa questão está errada ao afirmar isso. Agora só nos restou a letra E, o gabarito, letra E. Então, a pessoa que oferece eventualmente e sem objetivos de lucro a pessoa do seu relacionamento para junto consumir, na verdade pratica um crime de menor potencial ofensivo. Tá? Letra D é o gabarito desta questão da VUNESP para escrivão. Na tela, a próxima questão, questão de número 8, que diz a Lei 11.343 de 2006, extinguiu o crime de posse de pequena quantidade de droga para consumo pessoal, recomendando apenas o encaminhamento do usuário para programas de tratamento de saúde. Pessoal, essa questão está errada. Perceba que, na verdade, as questões sempre ela cobra o mesmo assunto com uma roupagem diferente. Está dizendo aqui, ó, extinguiu, ou seja, deixou de ser crime. Não, não extinguiu o crime de posse de pequena quantidade para consumo pessoal. Então, continua sendo crime. Questão errada. Depois que você pega essa ideia, fica fácil responder as questões que venham cobrar este conhecimento, né, a questão do usuário. Não deixou de ser crime. Na tela, a próxima questão, questão de número 9. Ainda que presente os requisitos subjetivos e objetivos previstos no Código Penal, é vedado ao juiz substituir a pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, na hipótese de condenação por tráfico ilícito de drogas. Pessoal, uma questão também boa, mas essa questão está errada. Está aí o gabarito, porque na verdade não é vedado. Existe sim a possibilidade de o juiz substituir a pena privativa de liberdade, ou seja, a detenção, a reclusão, por pena restritiva de direitos. Sim, existe a hipótese, existe a possibilidade. Mesmo falando na questão do tráfico ilícito de droga, tá? Então, quando fala que está vedado, na verdade, torna a questão errada. Na tela, a próxima questão, questão de número 10. A legislação descriminalizou a conduta de quem adquire, guarda, tem depósito, transporta ou traz consigo para consumo pessoal drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar,
Atualmente, o usuário de droga será isento da aplicação de pena e submetido a tratamento para recuperação e reinserção social. Perceba, pessoal, que na verdade é a mesma questão, né, com outro embrulho. Não descriminalizou a questão do uso de droga, né? Quando fala que será isento de aplicação de pena, na verdade não, tá? Essa questão está errada, nós já aprendemos isso, porque aqui está falando a questão do usuário de drogas, né? Essa questão está errada, não houve descriminalização. Na tela, a próxima questão, o comércio de substâncias entorpecentes sem autorização ou em desacordo com determinação regulamentar praticado por bombeiro militar uniformizado mediante o uso de sua viatura para o transporte das substâncias e com o uso ostensivo de arma de fogo permite a majoração da pena base do delito de tráfico de 1/6 a 2/3. Boa questão, olha só a questão na lista legislativa da banca CESP. E aí, a questão está certo ou errado? Pessoal, essa questão está correta. É isso mesmo, porque aqui nós estamos falando de uma majoração, ou seja, um aumento de pena da pena base, no que diz respeito a um funcionário público, né, aquele que está na função pública. A previsão, então, há previsão sim na lei de droga, então essa questão está correta, porque nós estamos falando de um bombeiro militar uniformizado, a previsão está lá no artigo 40 da lei de droga, no inciso 2, onde fala que o agente praticar o crime prevalecendo de função pública ou no desempenho da missão de educação, poder familiar, guarda ou vigilância. Então essa questão está correta, é isso mesmo, tá? Talvez dá um receio quando se fala aqui, né, de 1/6 a 2/3, mas é isso mesmo, pode marcar confiante, essa questão está correta. Na tela, a próxima questão, considerando que um usuário com 20 anos seja flagrado trazendo consigo para o uso próprio, então estamos falando do usuário, né? Pequena quantidade de droga, segundo o artigo 28 da referida lei, este poderá ser submetido à pena de prisão simples de 6 meses a 1 ano, de 6 meses a 2 anos, né? Pessoal, essa questão ela já está errada. Na verdade, nós estamos falando aqui do usuário, então trazendo consigo para o uso próprio. É o que a questão está dizendo, tá? Não há prisão simples. Então essa questão está errada. Não existe prisão para o usuário. Então não é que deixou de ser crime, mas não existe a prisão em flagrante, não existe prisão simples de modo algum. Então essa questão está errada por este fato. Na tela, a próxima questão. No processamento do crime de tráfico de substâncias entorpecentes, é vedada em qualquer hipótese a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direito. Questão errada, nós já aprendemos isso e nós estamos reforçando aqui, né, massificando nosso conhecimento, porque na verdade não existe vedação, não está vedada. Existe sim a possibilidade da substituição de pena privativa de liberdade por pena restritivas de direito. Então, a questão está errada. Na tela, a próxima questão. Quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo para consumo pessoal drogas sem autorização, de acordo com determinação legal ou regulamentar, só poderá ser submetido às seguintes penas. Olha só, uma questão interessante. Quais são as penas, então, para o consumo? Está falando do usuário, consumo pessoal. As penas, advertência sobre os efeitos de droga, prestação de serviço à comunidade ou medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo. Perfeito, questão está correta. Essas são as penas para o usuário de droga. Perfeito?
Então, nós já aprendemos que não existe prisão simples, detenção, reclusão, não existe prisão em flagrante para o usuário. Todavia, as penas são essas daí, a qual eu marquei nessa questão, para você nunca mais esquecer. Então, leve esse conhecimento para a prova, porque ele é muito cobrada, a questão das penas para o usuário. Na tela, a próxima questão, a questão 15, da Polícia Rodoviária Federal. Caso uma pessoa injete em seu próprio organismo substâncias entorpecentes, em seguida seja encontrada por policiais, ainda que os agentes não encontrem substâncias entorpecentes em poder dessa pessoa, ela estará sujeita às penas de advertência, prestação de serviço à comunidade ou medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo. Pessoal, essa questão está errada. Ela foi uma questão polêmica na época, mas quando nós percebemos aqui dizendo que uma pessoa ele injetou no seu próprio organismo, ou seja, quando os policiais chegaram não existia a droga mais, a droga foi consumida e não existe amparo na lei de droga este verbo de consumir, de injetar, tá? Então a droga aqui já não existe mais. Então os verbos lá é manter em depósito, trazer consigo. Então, na verdade, não existe este amparo aqui e a questão foi considerada, então, como errada. Tá? Já foi consumida, já não existe mais, já não tem, então, a previsão legal. Questão 16. O usuário dependente de drogas, que em razão da prática da infração penal estiverem submetidos a medidas de segurança, terão garantidos os mesmos serviços de atenção à sua saúde que tinha antes do início do cumprimento de pena privativa de liberdade, independentemente da posição do respectivo sistema penitenciário. E aí, certo ou errado essa questão? Bom, pessoal, essa questão está correta, tá? Na verdade, aqui é a letra seca do artigo 26 da Lei de Droga, tá? O usuário dependente de droga, que em razão da prática da infração penal estiverem cumprindo pena privativa de liberdade ou submetido a medida de segurança, tem garantido o serviço de atenção à sua saúde. É isso mesmo, a questão está correta, Ctrl+C, Ctrl+V aí, do texto seco da lei. Então, questão correta. Na tela, a próxima questão, questão 17. Na lei de drogas é prevista como crime a conduta do agente de oferte drogas, eventualmente e sem objetivo de lucro, à pessoa do seu relacionamento, para juntos a consumirem, não sendo estabelecida distinção entre a oferta dirigida à pessoa imputável ou inimputável. Boa questão, pessoal. E aí a questão certa ou errada? Essa questão está errada. Isto mesmo. Porque há sim uma previsão legal de distinção. E aqui está falando que não, né, não sendo estabelecida distinção. Existe sim uma diferença quando a pessoa ofereça a droga eventualmente sem objetivo de lucro para um imputável ou inimputável. Imagina uma pessoa que oferte droga para um maior, né, de idade, um maior de 18 anos, e um menor de idade. Então, na verdade, existe distinção. Se ofertar droga para uma pessoa de 20, 30 anos e para uma pessoa doente mental, um enfermo mental. Então, existe sim separação, existe agravante. Então, essa questão está errada. Na tela, a próxima questão. O entendimento do STF a respeito do posse de droga para consumo pessoal não implicou abolitio crimes. Houve uma despenalização entendida como exclusão para o tipo das penas privativas de liberdade. Pessoal, a questão está correta, é isso mesmo, tá? Na visão aí da banca, não houve mesmo abolitio crimes, correta essa visão. E quando fala que houve uma despenalização, pode ser polêmico isso daqui, mas algumas bancas trazem isso, mas não é que não tem pena, houve uma despenalização, fica bem entendido isso, no que diz respeito à prisão, né, a penas privativas de liberdade. Aí sim houve essa despenalização, mas na verdade tem pena sim. Mas essa questão está correta, mesmo que seja um pouco assim obscura,
mas ela está correta. Não houve, então guarda isso, não houve abolitio criminis, tá? A posse de droga. Questão 19. O reincidente específico em tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afim poderá pleitear o livramento condicional após cumprir 2/3 de sua pena privativa de liberdade. Questão errada. Errada porque, na verdade, o reincidente específico no tráfico, ele não poderá, né, ele não terá esse direito de gozar esse direito. Então, não pode pleitear, não tem livramento condicional para o reincidente específico. Na tela, questão 20. No caso de porte de substância entorpecente para uso próprio, não se impõe prisão em flagrante, devendo o autor do fato ser imediatamente encaminhado ao juízo competente, ou, na falta deste, assumir o compromisso de a ele comparecer. Pessoal, questão tranquila, uma questão boa também, uma questão correta, tá? É isso mesmo. Vale destacar que, na verdade, não existe prisão em flagrante e, na verdade, o autor ele deve ser já encaminhado ao juízo. Mas, na prática, o que acontece é que, na falta deste, assumir o compromisso. Na prática, geralmente é isso. Ele assume um compromisso, na data e hora marcada, de comparecer, né, de comparecimento ao juízo. Questão correta. Questão 21, uma questão boa também aí, da FCC. Constitui crime previsto na lei de drogas. Dê um pause aí nessa videoaula, lê letra A, B, C, D e E. Tá? Eu já vou direto para que nós possamos ganhar tempo. Pessoal, essa questão, ela tem, na verdade, ela vem cobrando do candidato o conhecimento do crime culposo. Tá? Então, nós vamos aqui na letra C e vamos ver que é, sim, essa a resposta. Olha só. Prescrever ou ministrar culposamente. É o único artigo, né, é a única possibilidade de crime culposo na lei. Então, o médico que prescreve e ministre culposamente drogas, né, os remédios, sem que deles necessite o paciente, ou fazê-lo com doses excessivas em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Esta é a nossa questão correta. As demais você vai sempre encontrar um erro. Olha a questão, a letra A, alternativa letra A, fornecer desde que onerosamente. Não, gratuitamente também. Tá? Oferecer droga desde em caráter habitual não pode ser também eventual, é isso que é a previsão da lei. Tá? Consentir, tal, desde que faça, a letra E aqui, consentir que outro se utilize do local de que tenha propriedade para o tráfico de droga, desde que faça onerosamente. Não. Tá? A questão também está errada. Conduzir embarcação aeronave após o consumo de drogas, ainda que sem exposição. Não. Na verdade, colocando, né, a exposição de dano e que haja uma exposição de dano potencial à incolumidade do outro. Então, essa questão está errada também. Letra C é a nossa alternativa. A única possibilidade de crime culposo na lei. Questão 22. A conduta de quem traz consigo para uso próprio substância tida como entorpecente é fato tipificado como crime. Perfeito. Questãozinha aí, faixa branca, né? Tranquila. Uma questão fácil, na verdade, trazer consigo é sim um fato típico. Essa conduta ainda é crime. Na tela, questão 23. Do CESP também, escrivão. O agente primário de bons antecedentes que não se dedica à atividade criminosa nem integre organização criminosa, pratica o denominado tráfico privilegiado, o que resulta em redução de pena. Esses requisitos são subjetivos e cumulativos. Olha só o CESP inovando aí, né? E aí, essa questão é certa ou errada? Bom, pessoal, essa questão está correta, muito embora uma questão polêmica, mas ela está correta na visão do CESP. Tá? Muito embora nós sabemos que o tráfico privilegiado é aquele que a pessoa tem que ser bons antecedentes,
que não se dedique, né, à atividade criminosa, mas aqui ela deu como certo. Então, o agente primário de bons antecedentes, que não se dedica às atividades criminosas, nem integra a organização criminosa, pratica assim denominado o tráfico privilegiado. Tá? Isso daí, na visão do SESC, correto, e que resulta a redução de pena. Tá? Então, correta a questão. Questão 24. Em decorrência da nova política criminal adotada pela legislação de tóxico, a conduta do usuário foi descriminalizada. Portanto, segundo o que institui a parte geral do Código, não se considera crime a conduta a qual a lei não combina pena de reclusão e detenção. Pessoal, a questão é errada, nós já vimos essa questão. Ela não foi descriminalizada, muito embora não exista a previsão de detenção e reclusão. Questão errada. Próxima questão. Suponha que Manuel, penalmente capaz em caráter eventual e sem fins lucrativos, forneça droga ao amigo Carlos, também imputável, e juntos sejam flagrados pela polícia no momento do uso em que Manuel, de pronto, alegue a posse da substância, afirmando tê-la fornecido ao amigo gratuitamente. Nessa situação, a conduta de Manuel configura o tipo penal privilegiado do tráfico ilícito entorpecente, que tem por finalidade abrandar a punição daqueles que compartilham substância entorpecente com amigos. E aí, pessoal, certo ou errado? Uma questão um pouco mais densa, né? Um pouco mais complexa. E aí, certo ou errado essa questão? Bom, pessoal, essa questão é uma questão que está correta. Na verdade, é essa questão, né, me confundi um pouco, é essa que eu estava dizendo que, segundo a visão do SESC, né, o tráfico privilegiado, ele também considera essa questão aí de fornecer gratuitamente, ele considera essa questão como correta. É uma questão polêmica, mas foi dita como correta, porque o tráfico privilegiado, nós vimos que é lá dos bons, né, antecedentes e tal, e não tem nada a ver com essa parte de oferecer gratuitamente sem objetivo de lucro. Mas na visão do SESP, também isso configura um tipo penal de tráfico privilegiado. É por isso que essa questão vem como correta também. Tá? Então, perfeita a questão. Questão 25, marque essa questão como correta, segundo a banca SESP. Na tela, a próxima questão, questão 26. A Lei 11.343 extinguiu o crime de posse de pequena quantidade de droga para consumo pessoal, recomendando apenas o encaminhamento do usuário para programas de tratamento de saúde. Claro, essa questão está errada, vimos ela também, que às vezes repetiu uma, duas, três questões, mas não tem nenhum problema, né? A gente consegue resolver e aprender, porque tudo vale, né? Didaticamente, é interessante que nós possamos fixar essa ideia. Então, a Lei 11.343 não extinguiu nada, né, no que diz respeito ao consumo pessoal. Continua, sim, sendo crime. Questão errada, então. Questão 27. Para a fixação da pena de multa nos casos de crime de tráfico de entorpecente, o juiz deverá obedecer aos critérios fixados na parte especial do Código Penal, que determina que o número de dias multas será no mínimo de 10 e no máximo de 360 dias multa. E aí, certo ou errada essa questão? Bom, pessoal, essa questão está errada, porque na verdade não tem, né, falando o máximo de 360 dias multas, não. Nós temos aí a previsão também para além dos 360 dias multa. Tá? Então a questão está errada. Questão 28. A legislação descriminalizou a conduta de quem adquire, guarda, tem em depósito, transporta ou traz consigo, para consumo pessoal, drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Atualmente, o usuário de drogas será isento de aplicação de pena e submetido a tratamento para recuperação e reinserção social. Bom, pessoal, questão errada. Já vimos aí, né, que na verdade não existe esta descriminalização e não tem nada de isento de aplicação de pena. Existe sim a pena que será aplicada. Nós já aprendemos isso em outras questões. Na tela, a próxima questão, questão 29. O comércio ilegal de drogas
envolvendo mais de um estado faz surgir o tráfico interestadual de entorpecente, deslocando-se a competência para apuração e atuação da Polícia Federal. Todavia, a competência para processar e julgar o criminoso continua a ser da Justiça Estadual. E aí, pessoal, essa questão está certa ou errada? Bom, essa questão foi considerada como correta, mas vale aqui destacar que está dizendo que o tráfico envolvendo mais de um estado surge sim um tráfico interestadual, ele de competência da Polícia Federal. No entanto, isto não exclui a competência da Polícia Civil, tá, pessoal? A PC, no caso, a Polícia Civil do Estado, ela também tem competência de trabalhar em conjunto, uma colaboração, tá? Mas essa questão, um tanto polêmica, mas uma questão correta. A competência para processar e julgar, sim, da Justiça Estadual, tá? Então, o tráfico internacional pode e deve ser investigado pela PF, pela Polícia Federal, pois existe uma repreensão uniforme, né, nesse sentido, mas isso não significa que falte a competência às polícias do Estado. Na tela, a próxima questão, questão 30. Considerando que um usuário com 20 anos seja flagrado trazendo consigo para uso próprio pequena quantidade de droga, segundo o artigo 28 da referida lei, este poderá ser submetido à pena de prisão simples de 6 meses a 2 anos. Fácil questão, né? Nessa altura a gente já compreende e salta aos nossos olhos que essa questão está errada, pois não existe prisão simples para o usuário. Então, questão errada. Questão 31. O médico que, por imprudência, prescrever a determinado paciente dose excessiva de medicamento que cause dependência química, estará sujeito à pena de advertência e o juiz que apreciar o caso deverá comunicar o fato ao Conselho Federal de Medicina. Pessoal, aqui uma questão do CESP que aparentemente está certa, mas perceba que ele diz que a pena para esse médico será de advertência. Isso torna a questão errada, tá? Não é pena de advertência. Nós estamos diante do único crime culposo, no entanto, nós, lá segundo o artigo 38 da lei, ela prevê sim a detenção de 6 meses a 2 anos, então não existe essa pena de advertência para esse médico, tá? Tem pena de detenção. Então, a questão está errada. Na tela, a próxima questão, questão 32. Quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo para consumo pessoal, drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, só poderá ser submetido às seguintes penas: advertência, aos efeitos de droga, prestação de serviço à comunidade ou medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo. Perfeito? Essas são as penas, tá? Advertência aos efeitos de droga, prestação de serviço à comunidade, medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo. Correta a questão. Questão 33. As penas combinadas são delito de As penas combinadas aos delitos de tráfico de droga serão aumentadas de 1/6 a 2/3 se o agente tiver utilizado transporte público com grande aglomeração de pessoa para passar desapercebido, sendo irrelevante se ofereceu ou tentou disponibilizar a substância entorpecente para outros usuários, outros passageiros. E aí, pessoal, essa questão está certa? Essa questão está errada. Pessoal, essa questão, ela inicialmente ela foi dada como correta, né? Mas hoje o posicionamento do STF mudou, tá? O aumento de pena é apenas quando houver a comercialização de droga dentro,
tá? Dentro do transporte utilizado, né, o transporte público. Então, quando ele fala aqui que é irrelevante, na época, quando foi feita essa questão, ela era correta. Mas hoje, quando fala que foi irrelevante, né, não. Na verdade, é necessário que ele venha comercializar dentro do transporte para que haja este aumento de pena. Tá? A questão, então, hoje para nós, segundo o posicionamento do STF, a questão está errada. Na tela, a próxima questão, questão 34. O usuário e o dependente de droga, que em razão da prática da infração penal estiverem submetidos à medida de segurança, terão garantido os mesmos serviços de atenção à sua saúde que tinha antes do início do cumprimento da pena privativa de liberdade, independente da posição do respectivo sistema penitenciário. E aí, pessoal, essa questão ela é uma questão correta, tá? Nós já vimos esse aspecto, é isso mesmo. O usuário e o dependente, que em razão da prática de infração estiverem sob medida de segurança, eles terão garantidos os mesmos serviços de atenção à sua saúde. Então, essa questão está correta, existe uma previsão legal para essa pessoa, tá? Que ela manterá, então, o serviço de atenção à sua saúde, independente da posição do respectivo sistema penitenciário, independente da característica desse sistema penitenciário, tem que ser mantido o serviço de atenção à sua saúde. Questão 35. As atividades de prevenção do uso indevido, atenção e reinserção social do usuário e dependente de droga, a serem desenvolvida pelo CISNAD, inclui a adoção de estratégias preventivas diferenciadas e adequadas às especificidades socioculturais das diversas populações, como a internação compulsória. Pessoal, questão errada. No finalzinho aqui, ela fala sobre a internação compulsória e não existe essa previsão, tá? No CISNAD. Na verdade, quando fala internação compulsória, não. Tá? Então, questão errada, característica do CESP, ele vem contando a historinha e no finalzinho tenta nos pegar no contrapé, fazendo a questão estar errada. Questão 36. O entendimento do STF a respeito da posse de droga para consumo pessoal não implicou em abolir crimes. Houve uma despenalização entendida como exclusão para o tipo das penas privativas de liberdade. Pessoal, perfeito. Este é o entendimento do STF. Não houve abolir dos crimes, houve uma despenalização. Cuidado com essa palavra, porque aqui a questão era só está correta, porque está dizendo que houve uma despenalização de exclusão das penas privativas de liberdade. Tá? Claro que existe penas, mas não nesse aspecto de privativos de liberdade. Questão 37. As plantações ilícitas deverão ser imediatamente destruídas pelas autoridades de polícia judiciária, que recolherão quantidade suficiente para exame pericial de tudo lavrando auto de levantamento das condições encontradas, como a delimitação do local, assegurada as medidas necessárias para a preservação da prova. E aí, pessoal, certo ou errado essa questão? Pessoal, essa questão está correta, ela foi elaborada antes, olha só, ela foi elaborada antes da alteração de 2014, que houve no artigo 32, tá? Então a lei 12.961, vou colocar aqui, a lei 12.961 de 2014, ela alterou, tá? Quando diz aqui a autoridade de polícia judiciária, ela alterou para para a presença do delegado, tá?
Então essa questão ela foi alterada. No entanto, então ela faz menção ao delegado, mas não invalida então a nossa questão, tá? A questão está correta quando diz que tem que recolher uma quantidade suficiente para exame pericial, tá? Lavrado no autolevantamento as condições, assegurar as medidas necessárias para a preservação da prova, correta. A questão está correta. Questão 38. Segundo decisão do STF, as sanções do artigo 28 da Lei 11.343, posse para consumo pessoal, não são consideradas de natureza penal propriamente dita, inserindo-se no chamado direito penal sancionador. E aí, pessoal, questão certa ou errada? Pessoal, essa questão está errada, tá? Ela é sim considerada de natureza penal. Então, quando diz aqui que não são considerados de natureza penal, está errado a questão. Nós já vimos isso. Na verdade, aqui o que aconteceu é que cobrou com uma nova linguagem, um modo diferente de cobrar. Mas, quando fala não são considerados de natureza penal, torna a questão errada. Tá? Na tela, a próxima questão, questão 39. O inquérito policial instaurado para apuração da prática de tráfico de drogas deverá ser concluído no prazo de 30 dias, se o indiciado estiver preso, e de 90 dias, quando solto, sendo certo que tais prazos poderão ser duplicados pelo juiz, ouvido o MP, mediante pedido justificado da autoridade de polícia judiciária. E aí, pessoal, uma questão falando a respeito agora do prazo, né, do inquérito policial quando se diz respeito à prática do tráfico de droga. Essa questão está certa ou errada? Pessoal, essa questão está correta. É isso mesmo. Temos que levar para a nossa prova o conhecimento, né, de 30 dias se o indiciado estiver preso, quando nós estamos falando do tráfico de droga. Tá? 30 dias se estiver preso, 90 dias se estiver solto. Tá? Esses prazos poderão ser duplicados pelo juiz, ouvido sim o MP e a pedido justificado da autoridade judiciária. Correta a questão. Tá? Guarda esses prazos, 30 para preso, né, se estiver preso, e 90 se o indiciado estiver solto. Este é o prazo, então, para apuração do tráfico de droga no inquérito, tá? Estamos falando do inquérito aqui. Então, o inquérito ele terá esse prazo aí. Questão 40. No caso de porte de substância de entorpecente para uso próprio, não se impõe prisão em flagrante, devendo o autor de fato ser imediatamente encaminhado ao juízo competente ou, na falta deste, assumir o compromisso de a ele comparecer. Então, no caso do porte de substância entorpecente para uso próprio, correta a questão, é isso mesmo. Já vimos isso também, que não existe prisão em flagrante. Na prática, o que acontece é isso, ele assume um compromisso de comparecer ao juízo, tá, competente. Então, a questão está correta. 41. As ações do CISNAD limitam-se ao plano interno, ou seja, aos limites do território nacional, razão pela qual esse sistema não comporta a integração de estratégias internacionais de prevenção do uso indevido de drogas. Questão errada, tá? Porque na verdade não se limita ao ambiente interno, tá? Mas existe sim, na verdade, uma expansão para combater o tráfico internacional. Então, na verdade, quando fala que... Então, pessoal, questão errada, tá? Então, guarda essa informação aí, que na verdade não se limita ao plano interno. Questão 42. Quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo para consumo pessoal drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, só poderá ser submetido às seguintes penas: advertência sobre o efeito de droga, prestação de serviço à comunidade ou medida
educativo, de comparecimento a programas ou curso educativo. Perfeita questão, correta, tá? Já aprendemos este conceito das penas para o usuário, né? Então, é isso mesmo. Questão 43. De acordo com a lei antidrogas, a. Na determinação da quantidade de dias multa, o juiz não poderá levar em conta a natureza e a quantidade da substância ou do produto, mas apenas a personalidade e a conduta social do agente. B. Nos casos de posse de substância entorpecente para consumo pessoal, incabível a imposição de multa, ainda que se recuse injustificadamente o agente de cumprir a medida educativa fixada. C. A multa será fixada em valor não inferior a um salário mínimo, nem superior a 360 salários mínimos. D. Se o juiz, em virtude da situação econômica do acusado, considerar a multa ineficaz, poderá aumentá-la até o triplo. E, em caso de concurso de crimes, as multas serão impostas cumulativamente. E aí, pessoal? Dê um pause, analise, né, cada assertiva. O que você acha? Qual que está correta aí para que nós possamos estar assinalando? Pessoal, então vamos por parte aqui, né? A alternativa A está errada. A alternativa A está errada porque diz que o juiz não poderá levar em conta. Ao contrário, tem que levar em conta, tá, a natureza e a quantidade. Então, errada essa questão. A B está errada também, que no caso de posse de substância de entorpecente para consumo pessoal, ele diz que é incabível a imposição de multa, ainda que se recuse. Não, se ele se recuse injustificadamente, poderá sim receber multa. Tá? Então a questão está errada. A C também está errada. A multa será fixada no valor não inferior a um salário mínimo, nem superior a 360 salários mínimo. Pessoal, essa questão ela está errada também, porque a multa é fixada em dias multa, tá? Cada um em valor não inferior a 30 avos e nem superior a 5 salários mínimo. Então não tem nada desses 360 salários mínimo, tá? Então está errado aí, nem superior a 5 salários mínimos. A D também está errado. Se o juiz, em virtude da situação econômica do acusado, considerar a multa ineficaz, poderá aumentá-lo até o triplo? Não, tá? Essa questão está errada, porque ele pode ser aumentado até 10 vezes, sim, em virtude da situação econômica do acusado, considerar ineficaz. Então, até 10 vezes. Então, a alternativa correta é a letra E. Em caso de concurso de crime, as multas serão impostas cumulativamente. Letra E. Na tela, a próxima questão, questão 44. A recusa injustificada do agente em submeter ao cumprimento das medidas educativas previstas no artigo 28 da Lei 11.343 ensejará de pronto a aplicação de pena de multa. Aplicação da pena de multa. E aí, pessoal, certo ou errado essa questão? Pessoal, essa questão está errada, tá? Porque, na verdade, quando fala que de pronto, não é bem assim. Está falando aqui, ó, ensejará de pronto, quer dizer, de imediata aplicação de pena. Não. Na verdade, a recusa injustificada, né, a pessoa fala, não, eu não vou participar do curso, eu não vou participar de palestra nenhuma. O que poderá? O juiz poderá submetê-lo sucessivamente à admoestação verbal e multa, tá? Admoestação verbal e multa, e não de pronta aplicação de multa. Então, essa questão está errada. Na tela, a próxima questão, questão 45. Caso em juízo o usuário de drogas se recuse injustificadamente a cumprir as medidas educativas que lhe forem impostas pelo juiz, estará
este poderá submetê-lo alternativamente à administração verbal ou ao pagamento de multa. E aí, pessoal? Essa questão está certa ou errada? Resolvemos a questão anterior e agora nós temos aí uma outra questão, né, dizendo que ele poderá submeter alternativamente à administração verbal ou o pagamento de multa. Então você fala, Wesley, foi isso que você disse na questão anterior? Não, pessoal. Essa questão ela está errada, tá? Porque na verdade não há de se falar em alternativamente. Deve ser aplicado sucessivamente, tá? Essa é a previsão que está lá no parágrafo 6º do artigo 28. Então, se o agente recusar cumprir as penas previstas, o juiz deve aplicar administração verbal e multa, sucessivamente e não alternativamente. Então, olha só, bem sutil, né? Uma questão boa, mas está errada. Questão 46. É atípica a conduta do agente que semeia plantas que constituam matéria-prima para a preparação de droga, ainda que sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Questão errada, claro. Faça essa questão, né? É atípica? Não. Tem previsão legal, sim, para aquele que semeia, tá? Aquele que semeia a matéria-prima para a preparação de droga. Então não é atípica, é típico, é um fato típico. Questão errada. Então vamos lá, na tela, a próxima questão, questão 28. No território nacional é expressamente proibido produzir, extrair, fabricar, transportar, preparar, possuir, manter em depósito, importar, exportar, reexportar, remeter, transportar, expor, oferecer, vender, comprar, trocar, ceder ou adquirir, para qualquer fim, droga ou matéria-prima destinada à sua preparação, não havendo previsão de licença pública para tal fim. E aí, pessoal, questão certa ou errada? Pessoal, essa questão está errada, tá? Porque no finalzinho aqui ela diz que não há previsão. Existe sim previsão, tá? Para estudo acadêmico, tá? Uma finalidade lícita. Então existe sim a previsão, tá? E a questão ela erra, portanto, ao afirmar que não há previsão de licença pública. Então está errada a questão, vem nessa parte final da nossa questão. Questão 49. Considere a seguinte situação hipotética. Cláudio, penalmente responsável, foi flagrado fazendo uso de cigarro artesanal de maconha, sendo que em seu poder ainda foi encontrado quantidade significativa da mesma droga, acondicionada em pequenas trouxinhas, com preços distintos afixada em cada uma delas. Bem como constatou-se que Cláudio, mesmo desempregado, trazia consigo anotações e valores que o ligava, indubitavelmente, ao tráfico de drogas. Nessa situação hipotética, Cláudio responderá pelo crime de tráfico de entorpecentes e mesmo que remanescente o crime do uso indevido de droga, estarão excluídos os benefícios da lei ateniente aos juizados especiais. Olha só uma questão boa, pessoal. Para delegado da PE, não da PC, né? Delegado de polícia. Feito pela banca CESP. E aí, certo ou errado essa questão? Pessoal, essa questão está correta, tá? Você tem que analisar para responder essa questão aqui os dois artigos, né? O artigo 28, parágrafo 2º e o artigo 48, parágrafo 1º. Então essa questão está correta. Tudo isso mesmo, característica, a questão do tráfico. E nessa situação, o Cláudio responderá pelo crime de tráfico, correto? E mesmo remanescente o crime do uso indevido de drogas, serão excluídos os benefícios da lei ateniente aos juizados especiais, ou seja, ele não terá esse benefício, tá, dos juizados especiais. Questão correta, tá? Essa questão está correta sim, tá? Então será excluído tais benefícios. Pessoal, na tela questão 50, que é a última questão dessa primeira parte aqui, dessa videoaula, tá? Depois nós teremos mais
uma pancada aí de questões para que nós possamos resolver e fixar o nosso conhecimento. Então vamos lá, a última questão dessa primeira videoaula, da primeira parte da lei de droga. As glebas cultivadas com plantações ilícitas serão desapropriadas por interesse público, mediante indenização ao proprietário por meio de título de dívida pública resgatáveis apenas após a comprovação de que as plantações ilícitas foram eliminadas da propriedade. E aí, pessoal? Questão certa ou errada? A última questão aí da nossa primeira videoaula. Pessoal, essa questão está errada. Isto mesmo, questão errada, porque não há de se falar em indenização quando existem plantações, né, de maconha, plantações de drogas ilícitas nas glebas. Na verdade, ele vai ser desapropriado, mas não existe essa previsão aí de indenização, tá? Então, sem qualquer indenização ao proprietário nesse aspecto aqui, tá? Então, não tem nada de título, dívidas resgatáveis. A questão está errada. Na próxima aula, nós vamos continuar então com a parte 2, a partir da questão 51.